O teatro é o espelho da sociedade, refletindo emoções, sonhos, conflitos humanos em um palco de criatividade. Eu sou Gicardson Lima e esse é o Conexão Cultura Cast que está começando para vocês. Puxa a vinheta! Fala, conectados! Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem. E o que é que nós temos para hoje? No episódio de hoje nós vamos falar sobre teatro aqui na cidade de Açu. E comigo está ele, que é teatrólogo, artista plástico, diretor de teatro e, por que não dizer, também poeta, não é isso? Comigo, meu amigo Daniel Reis. Seja muito bem-vindo, Daniel. Fala aí para o nosso público suas considerações iniciais. Olá, amigos. Obrigado, Gicardson, por estar fazendo parte aqui dessa entrevista no Conexão Cultura, né? Para esse bate-papo, falando um pouquinho sobre teatro, sobre cultura, sobre minha trajetória no meio artístico também, né? Exatamente. Olha, para quem não conhece, Daniel ele é um ícone do teatro daqui de Açu, né? Artista plástico conhecido, todo mundo conhece os trabalhos de Daniel, é um artista que é requisitado, as pessoas procuram o trabalho dele como artista plástico, ele poeta, aí tem vivências na rádio, né, nos programas de rádio, e teatro, aí ele, de autor a ator, ele também tem uma vasta experiência. Mas, Daniel, vamos falar um pouco sobre você e como você vê a estrutura do teatro aqui em Açu, desde o passado como para agora. Você não é daqui de Açu, Daniel, correto? Eu sou filho de... Eu nasci em João Câmara, né? Perfeito. Não em João Câmara, nasci em Natal, mas toda a minha infância foi em João Câmara. Uhum. Mas eu sou registrado como filho de Macau. Né? Que interessante. Morei muitos anos em Macau e me registraram como filho de Macau. Mas eu nasci mesmo em Natal e a minha infância foi em João Câmara, né? E essa minha trajetória no meio cultural começou em Macau. Eu já tinha algumas coisas, não como ator e não como artista plástico, mas foi lá onde tudo começou. Como foi esse primeiro contato? Como foi que você se descobriu? Você teve ali que deu um estalo e você... É por aqui que eu vou. A minha descoberta dentro da arte já é desde criança, né? Desde de criança, porque já vem de berço, da minha avó. A minha avó era uma artesã. Ah, que lindo. E ela fazia artesanatos de saquinhos, com saquinhos plásticos. Ela fazia muita coisa com sacola de papel, né? E ali, meu berço da artístico já vem assim... da minha avó, né? Vem das origens. Das origens, né? Então eu tenho essa veia artística, né? Partindo da minha avó nessa área de artes, né? Perfeito. Então, mas eu fui desenvolvendo os meus dons artísticos na cidade de Macau, né? Assistindo peças de teatro, e lá foi onde eu conheci um amigo meu chamado Josney, que era um grande artista plástico e cantor, seresteiro, e ele era um grande artista plástico na cidade de Macau. E lá foi onde nasceu o meu interesse pelas artes plásticas, onde tudo começou, onde dei as minhas primeiras pinceladas em telas, foi em Macau, né? Daniel, você viveu sua infância, sua juventude em Macau, mas quando foi que você veio para Sul? Como foi? Você veio a trabalho? Como você chegou aqui? Bom, assim, parte da minha infância foi em João Câmara, né? Desde os meus... Até o nascimento, até os 7, 8 anos de idade. Depois disso aí, eu vim para Macau, acho que com 9 anos de idade. Morar em Macau, né? E... Já veio adulto para Sul? Já veio adulto para Sul. E lá em Macau, eu passei a parte da minha adolescência, né? Foi parte da minha adolescência foi onde eu passei em Macau. Depois dos meus 15, 16 anos, eu vim morar em Extremóis, né? Que é a cidade aqui perto. Então não veio direto para Sul? Não direto para Sul, não, para Extremóis. De Extremóis que voltei de novo para Macau. Né? E foi lá onde eu me casei, né? Depois que eu me casei em Macau, eu conheci minha esposa lá. Depois de casado, eu passei mais uns 3 anos e vim embora.
para Açu. Vim morar em Açu. Eu cheguei aqui nos anos 89 para 90, aqui em Açu. Então, de lá para cá, já faz mais de 30 anos. Então, me considero filho de Açu. De né? Açu, perfeitamente. Aí você chega em Açu, aí, lógico, você vai procurar se instalar, você vai procurar conhecer. E aí, como foi? Você já veio... Você, logicamente, quando a gente chega numa cidade nova, a gente procura trabalho. Exato. Mas você achou primeiro o trabalho ou achou primeiro a arte? Eu achei primeiro o desemprego. Passei mais de um ano desempregado em Açu, né? Tendo a assistência da família da minha esposa. Entendo. Né? E foi aí, a partir daí, que eu consegui um trabalho na Frunorte. Sim. Né? Mas quando eu cheguei em Macau, nos anos 89 para 90, eu não tinha trabalho. Tinha a minha arte. Eu sobrevivia quase da minha arte, vendendo quadros. Né? Eu fazia quadros e tinha a irmã da minha esposa, ela pegava esses quadros e vendia. Passei quase um ano fazendo esse trabalho. Né? Foi quando eu me mantive nisso aí. Aí depois eu fui trabalhar na Frunorte. Né? Trabalhei na Frunorte, aí foi tempo que a minha esposa ficou grávida. Né? Aí fui trabalhar na Frunorte. Foi aonde o teatro entrou na minha vida para valer. Na Frunorte. Tá vendo? Quando a gente menos Exatamente. espera. Foi lá que eu conheci o grupo de teatro da empresa, né? Que tinha, e me chamaram, viam que eu tinha uns dons, que eu já pintava, levava os quadros para lá, para expor para o pessoal. Aí viram que eu tinha esse dom artístico, aí me chamaram para fazer teatro, fazer parte de um grupo de teatro que era dentro da empresa, que apresentava peças educativas para os funcionários. Só lhe interrompendo um pouquinho, para você ver como é a projeção do teatro. A empresa tinha um grupo de teatro interno que fazia peças educativas. Peças educativas. A gente não vê mais isso hoje, né? Não, a gente não vê mais isso hoje. E é interessante, as peças que a gente apresentava era para os funcionários e não apresentava só dentro da empresa, mas apresentava nos pátios, né? Porque a empresa Frunorte, ela tinha várias... Chamavam sítios, né? Vários Era, sítios, assim, né? era Baviera, tinha em Carnaubais, as plantações que tinha, né? E a gente era chamado para apresentar para os funcionários lá, peças educativas, né? Perfeito. E foi lá onde tudo começou. E aí foi onde eu conheci Dona Rosa, que é a mãe de Erinaldo. Sim, né? Nosso amigo Erinaldo. A saudosa Dona Rosa, que era coordenadora de uma capela ali na bairro Bela Vista. E ela tinha um grupo de teatro lá, e eu não sabia. E ela vendia uns produtos lá, uns salgadinhos, uns pastéis, umas coisas, aos funcionários da Frunorte. E eu era um dos que consumia os produtos dela, né? E aí ela falando um pouco, às vezes eu que falei para ela, né, que trabalhava ali, e estava fazendo teatro, e estava achando muito bom. Ela disse, que bom, eu tenho um grupo de jovens na igreja, né, que a gente sempre faz uma atividade, apareça lá para a gente fazer umas atividades. Né? Aí foi onde eu saí da Frunorte e conheci Dona Rosa, e foi ali onde tudo começou também, no bairro Bela Vista. A fazer oficinas com aquela garotada, né, que era Jobielso, naquele tempo era um garotinho, Sueldo, Sid Clay. Isso. Mas tinha várias pessoas, né? Aninha. Aninha, Ana Macedo. Não sei se a Manuel. Não sei se a Mara chegou a ser também, não. Não. Mas o Bela Vista é um celeiro. Saiu muita coisa dali, muita gente artistas, ali saiu. Muita gente boa ali tinha. E ali foi onde tudo começou também, na Frunorte e Dona Rosa, né? Mas aí da Frunorte partiu outras oportunidades também de conhecer um grupo de teatro, né, de um amigo meu, que eu estou esquecido o nome do grupo, que faz tantos anos que eu conheci esse grupo. Né? Mas antes disso, de entrar nesses grupos, e antes de formar o meu próprio grupo aqui na cidade, teve a história de Açu, né? Teve a história de Açu, que era o Açu Encantado. Sim. Que eu ainda trabalhava na Frunorte nesse tempo, né? Antes de eu me enveredar para outros grupos de teatro. Aí teve essa peça de teatro que eu soube que ia ter e a gente fez. Só que eu estou pulando um pouquinho, mas tem coisas mais para trás, né, que eu estou esquecendo aqui. Mas segue o fluxo, não se preocupe, segue o fluxo.
É que teve coisas mais para trás. Antes da peça de Açu Encantado, teve umas oficinas que eu participei. Né, que eu posso até falar aqui, voltar do Açu Encantado. Essas oficinas foi logo quando eu cheguei em Açu. Eu ainda não trabalhava, já trabalhava na Frunorte, já. Já trabalhava na Frunorte. Foi quando eu conheci Maria Soares, era uma professora que dava aula de teatro lá no Degrau. Né? E lá também eu tive essas primeiras oficinas de teatro, eu tive com ela, com Maria Soares, aqui em Açu. Né? Antes, aí eu estou falando agora, puxando já antes, quando eu cheguei em Açu, para depois de participar do Açu Encantado. Né? O Açu Encantado, eu acho que eu cheguei a assistir a primeira apresentação, se não me engano, foi no Teatro do Zé Corrêa. Né? Eu era bem jovem, mas cheguei a assistir a primeira versão lá. E, assim, foi quando realmente eu comecei a admirar o teatro, né? Comecei a gostar de teatro. Mas, Daniel, você me mostra um cenário aí bem interessante. Você me fala da Frunorte, que tem um grupo de teatro, que você já encontrou Dona Rosa, que levou você lá para a Capela de São Sebastião, lá no Bela Vista, né? Você encontra lá os meninos. Eu já cheguei lá no bairro Bela Vista depois de você. Os meninos já estavam mais... Já estavam mais crescidos, né? Jobielson, né, que é o nosso... A cria do Bela Vista já era maior. Já encontrei Cid Clay por lá. Já encontrei outro pessoal lá. Mas nasce tudo lá. Aí a gente também, não no mesmo período, mas a gente pode contar também com o Aldo. O Aldo também tinha um grupo de teatro que era não me recordo agora, mas era uma organização teatral, era bem... também tinha o grupo de teatro dele que fazia... nessa época, porque foi mais adiante, Isso, né? foi mais adiante. Mas nesse cenário a gente já tem, né? A gente já tem ali Aldo, que por mais que o grupo dele seja mais adiante, mas ele já trabalhava nos bastidores, né? Mas, Daniel, quando você chega, assim, você lá com os meninos no bairro Bela Vista, também a Frunorte, o que é que você percebe ao seu redor? Tinha uma movimentação artística pro lado do teatro? Você tinha muitos grupos de teatro? Não tem? Sempre foi, que nem é hoje, poucos grupos? Ou isso era mais evidente? Isso tinha mais grupos nessa época? Tinha. A Sul tinha grupo, e foram criando outros grupos após a gente ter criado o grupo de teatro Faces dos Poetas, né? Faces dos Poetas, né? Que era Faces da Vida, que tinha uma peça chamada Faces da Vida. Quando a gente criou esse grupo, aí já tinha um grupo em Açu, que era um grupo da igreja. Mas quem dirigia esse grupo era Milton Guilherme, né? Quando a gente formou o grupo de teatro Faces dos Poetas. Aí já tinha esse grupo. E antes tinha um grupo de teatro, que eu não sei como era o nome, que era dirigido por Delzi Campelo, que eu assisti até uma peça que eles apresentaram falando sobre Renato Caldas, lá no José Corrêa. E esses grupos foram se acabando, né? Foram se acabando. E aí, quando esse grupo da igreja se acabou também, aí surgiu um novo grupo, que era de um teatrólogo de Fortaleza, que ele veio, o Júnior. Sim. Né? Que era o GATA, Grupo Alternativo de Teatro, uma coisa assim. O GATA, o nome do grupo, né? Dirigido por esse camarada, né? Era Júnior. Teve esse grupo também. Na época que ele formou esse grupo, o grupo de teatro Faces dos Poetas já estava formado, né? E no decorrer do tempo foram surgindo outros grupos também. Agora, os grupos, o que a gente vê em Açu, Ricardo, é que os grupos de teatro eles não se mantêm. Eles têm um certo período em atividade e não tem, parece que, uma base sólida para se manter e levar adiante. É tanto que hoje, qual é os grupos de teatro que tem hoje aqui, né? É minha próxima pergunta, Daniel. Pronto, mesmo naquela época, a gente não pensava ainda em grupo de teatro com incentivo do poder público. As pessoas se organizavam ali, né, em torno do grupo, de peças. Não tinha ainda esse incentivo do poder público. Mas por que eles acabam? Porque eles começam sem incentivo nenhum do poder público. Começam independente. E eles se acabam. O que é que você acha? O que é que você atribui a isso? Por que esses grupos eles não conseguem, pelo menos,
prosseguir em outras gerações? O que você acha? Ó, tinha um grupo de teatro aqui, era o Borná de Teatro, né? Isso. Tinha o Borná de Teatro, Borná. depois Chico Daniel. Uhum. Eram uns grupos que tinham umas pessoas muito talentosas, Chico do Mamulengo, José Elias e a Mara. Isso. Valber participava desses grupos, né? Tiago. Até o próprio secretário de Cultura, Tiago. Tiago participava desses grupos também. Mas acontece que parece que eles não têm... A gente, em Açu, parece que ainda não tem aquela união de junção de grupos, de pessoas. Isso é importante. É muito importante que tenha, e nunca teve, porque às vezes a gente olha assim para um grupo e parece que é um grupo dependente. Parece que eles não querem... Só eles, o entender, parece que só eles ali, pronto, e no fim se acaba e não dão andamento ao grupo, né? O que eu vejo é nisso aí. O grupo de teatro Faces dos Poetas, a gente teve alguns apoios, né? Teve alguns apoios porque eu corri atrás. Sim. A gente correu atrás, mas no início foi muito difícil, porque é muito difícil fazer teatro em Açu. E acho que em qualquer outra cidade, né? Principalmente ter patrocínio e ter apoio. Isso. Todo o cenário do grupo de teatro foi da estreia do grupo de teatro Faces dos Poetas foi tirado do lixo. De um evento que tem todos os anos no Educandário, não sei se ainda tem, que é uma feira de cultura, que cada sala apresenta, né? Todo ano tinha no Educandário, todo ano. E nesse ano eu trabalhava no Educandário, né? E eles colocaram as lonas nas salas, aquelas lonas pretas. Que eles fazem para ambientar a sala. Para ambientar a sala. E quando foi no final da feira, eles jogaram aquelas lonas fora. Eu digo, nossa, isso aqui vai servir para mim fazer o cenário. E eu levei, lavei, recortei e fiz umas pinturas no cenário, que é umas pinturas representando as várias faces dos poetas. Falava sobre amor, falava sobre dor, sobre solidão, né? Aí nesse cenário eu pintei nessas lonas que iam para o lixo, né? Mas depois disso aí, algumas autoridades foram assistir e aí a gente pegou a oportunidade quando terminou a peça e eu falei, né? Que a gente está precisando de ajuda, que fazer teatro em Açu não era fácil. Uma coisa que é interessante, antes que eu perca a linha de raciocínio, é que as pessoas parece que acabam o interesse, parecem umas coisas cíclicas, né? Você falou em diversos números de grupos de teatro. Exato. Né? Eu posso até trazer um pouco mais anterior à sua chegada, bem mais, né, anterior, que, se não me engano, Dr. Alexis, ele fazia parte do teatro, se não estou enganado, ele foi ator de teatro. Nós temos também Dailson Machado, que já fez parte de grupos de teatro. O conhecido como Ian Letran também. Gilvan Ado Cardoso. Então, a galera, parece que é uma coisa que é cíclica. A gente sabe que tem uma galera que tenta colocar isso aí para frente. Mas aí, às vezes a gente bate no desinteresse das pessoas. O que é que falta, Daniel? O que é que você acha? O que é que falta para as pessoas voltarem a se interessar por teatro? Eu acho que, assim, o coletivo, né, de cada pessoa, de se juntarem, de sentar e conversar e ver a necessidade que a gente vê que tem dentro de Açu, ter novamente grupos de teatro, né? Agora a gente precisa de um suporte maior, que é também da união de cada um de nós, né? Isso me inclui também no meio, né? Eu falo isso, mas também me inclui no meio, porque eu passei um tempo afastado de teatro e vim fazer teatro depois que eu me afastei, quando começou os Autos de São João Batista. Foi quando eu voltei novamente a fazer teatro. Mas participar de grupos, eu não quis mais. Participava assim, dava uma ajuda, ia lá, orientava, dava uma oficina, mas para participar junto e ter aquela formação de grupo, eu me afastei um pouco. Entendi. E aí veio um grupo que era muito bom, assisti 2 peças deles, que é Yamara, Tiago e Valber, né? Coletivo Diversos, como é o nome? Coletivo Diversos. Muito bom. Eles faziam as encenações, eles apresentavam uma peça de teatro que eu assisti lá no Cine Teatro. Muito boa. Mas é aquela coisa, vai, e os grupos de teatro, né, acabam se afastando e acabam os grupos. Fica só o nome, né? Voltando, quando eu cheguei aqui em Açu, quando eu trabalhava na Frunorte,
ainda pegando esse gancho da Frunorte, eu também formei o meu primeiro grupo chamado Corpo e Mente, dentro da Frunorte, com algumas pessoas de lá que eram um amigo meu, né? E teve um patrocínio, que eu insisti muito, de Dr. Manuel, né, que era o dono da Frunorte, e sentei na mesa lá com ele, conversei, eu digo, rapaz, a gente precisa do seu apoio, do seu patrocínio, a gente tá precisando era de quê? Da cortina do grupo. Sim. Só a cortina. Só a cortina. Aí ele disse, não, mas a gente não patrocina esse tipo de coisa, esse tipo de cultura, mas me fale do grupo, como é a intenção do grupo, o que é esse grupo, aí eu fiz a explanação todinha do grupo, como era que ele ia se desenvolver. Ele acabou patrocinando a cortina, com muita insistência. Eu disse, olha, a gente coloca o nome da empresa, apoio da empresa. Aí coloquei, Grupo de Teatro Corpo e Mente, Apoio Frunorte. Né? Foi quando ele patrocinou. E era eu e Naelson, que é o palhaço para-choque, para-choque e para-brisa, né? Não lembro qual deles, mas eu sei. Naelson, que morava aqui, que era uma criança, tinha 13 anos de idade, né? Aí eu já conhecia ele fazendo as peripécias dele nas escolas. Aí eu chamei ele para fazer parte do grupo. Era eu, Naelson e o Wesley. Ainda tinha outro garotinho. O Wesley, filho de William, que na época era... O William trabalhava no Denox e ele era vereador. Isso. E era nós três. Aí depois o Wesley saiu e ficou só eu e Naelson. E tinha muita dificuldade. Aí voltando às dificuldades que os grupos têm. Para mim conseguir um saquinho de pipoca, eu tinha que estar implorando. Pessoal, vamos lá... eu só quero dar esse saquinho de pipoca para distribuir com as crianças, né? E eu conseguia, com muita luta. Então, essas questões também do apoio, do patrocínio, dentro de grupos de teatro, seja qualquer grupo de arte, é muito complicado e muito difícil, porque a gente não encontra, né, esse apoio que deveria ter. Isso desestimula. Demais. Talvez seja isso que desestimule as pessoas a fazer teatro em Açu, por causa dessa falta do poder público chegar né, e fazer. Mas também, Ricardo, depende da boa vontade da gente. Se a gente quiser, basta a gente querer. Isso, uma coisa importante que você falou foi esse circuito que vocês fizeram nas escolas. Né? Esse circuito que vocês fizeram nas escolas foi um resultado que eu pude comprovar depois com o surgimento do grupo de Teatro Cactus. E o grupo Teatro Cactus, eu falo muito que ele é fruto desse circuito que você fez nas escolas. Depois. Né? Por quê? Porque o Cactus, ele começou e ele já chega com 30 e tantas pessoas, eu não lembro o número exato, mas mais de 30 pessoas no elenco, né? E eu acredito que foi fruto desse circuito que vocês fizeram, apresentando em cada escola, plantando a semente, né? Inclusive, o Grupo Cactus ele foi a base praticamente do primeiro Alto de São João, no qual você também participou. Mas aí, além do incentivo público, a gente também tem que plantar a sementinha. Exatamente. Né? O teatro, na minha concepção, é dos segmentos artísticos mais completos, Janiel. Você pode trabalhar música dentro do teatro, você pode trabalhar poesia, você pode trabalhar literatura e o mais principal, você trabalha a humanidade, porque o teatro ele tem a capacidade de fazer com que o ator ele assuma a personalidade e o papel de outra pessoa, se colocar no lugar de outro, né? Então, acho isso muito importante. E que também tenha a consciência, né, dentro da sociedade do seu papel. Sim. Né, como pessoa, né, que vê os problemas sociais. O teatro ele passa muito isso. Eu estava só esperando você falar sobre o Cactus, que a gente teria que colocar né? O Cactus, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o grupo de teatro Cactus também, no qual eu fiz parte dele, não atuando, mas como oficineiro, né? Sim, porque Daniel, ele é uma pessoa que, como eu falei aqui no início da nossa conversa, também é um artista plástico. E nos seus trabalhos teatrais, eu quero falar daqui a pouco sobre isso, você traz todo o que você aprende na arte plástica, o que você aprende, vai trazendo e confluindo ali para o que você está fazendo, né? Que você fez justamente, né? Fez uma série de oficinas com os atores do Grupo Teatro Cactus, a questão de artesanato, artes plásticas. Fala um pouco, Daniel, sobre isso. Vamos começar pelo grupo de teatro Cactus, né? Sim. Que ele tem uma história dentro de Açu e muito importante.
Eu era para ter sido um dos diretores do grupo de teatro. Sim. O grupo de teatro Cactus surgiu a partir de uma oficina que a gente participou lá no IPI, com um teatrólogo vindo de Natal, que Gilvan, na época, quem tomava Era o conta do secretário. SENEC, né? Isso. Era uma escola de arte e cultura que tinha aqui em Açu. Gilvan trouxe essa pessoa, não sei se foi Neto, Isso. o nome dele, né? Neto. E ele deu uma oficina pra gente lá no IPI. Isso começou no IPI. Foi. Aí Sid Clay foi e me convidou. Daniel, nós estamos com uma ideia de formar um grupo chamado Grupo Cactus. Venha dirigir o Grupo Cactus. Eu não é que não tenha aceitado, mas eu disse, não vou não. E na época eu estava com o pé quebrado. Eu fiz a oficina. Você participou dessa oficina? Não, eu participei. O grupo ele já estava formado, aí estavam, como tinha a ideia de registrar o grupo, né? Aí Sid Clay pensou, eu conheço uma pessoa que pode ajudar isso no registro, aí o grupo já estava tudo pronto, aí foi quando me chamaram, de Cássio, a gente está precisando de uma pessoa para ver essa questão do registro do grupo e tal. Quando eu cheguei já estava tudo, todo mundo formado já. Eu participei dessa oficina com o pé engessado. Olha só como eu gosto de teatro, né? Eu tinha quebrado o pé e apareceu essa oficina, disse, não, eu não vou perder não, eu vou participar. E participei. E aí o Grupo Cactus surgiu dali, né? Teve um diretor, o primeiro diretor, não sei se foi Erinaldo ou foi o próprio Sid Clay ou foi Jobielso, porque teve uma época que... Erinaldo passou um bom tempo à frente. Aí veio aquela segunda versão do Açu Encantado. Teve a segunda versão que o Grupo Cactus foi para o Porto de Ama, também, né, para Macau. Então, já foi outra versão daquele Açu Encantado. Erinaldo estava figurando ali a direção, depois foi Sid Clay, depois foi Jobielso. E o Grupo Cactus tem uma grande história dentro de Açu, né? Ele apresentou o Mala da Arte em muitas cidades aí e em Açu. E tinha um projeto muito bom para desenvolver a arte no teatro em Açu. Mas é aquela velha coisa, como a gente diz, né? Falta de patrocínio, falta de apoio, falta mais de incentivo e dos próprios atores também. Sim. Que vão saindo, vão para outros grupos, como aconteceu no Cactus, né? E a Mara saiu, Tiago... Tiago participava, né? Era do Cactus? Não, acho que não. Valber. Nesse teatro que a gente fez há um tempo atrás para o teatro de agora, né? Tá deixando a desejar, porque nós não temos praticamente... Assim, temos nomes de grupos, como o Cactus, nós temos o Diversos e temos o... de Deus e Campelo, como é o nome do Trupiniquim. Trupiniquim. Mas são grupos que ainda não assim, pararam suas atividades, né? Mas deixaram o seu legado, deixaram o seu nome, para quem sabe futuramente voltarem aí com novas ideias, com novos projetos, com novos atores, né? Mas que dos anos anteriores, quando eu cheguei em Açu, teve uma efervescência no teatro? Teve. E muitos grupos de teatro. E antes de eu chegar em Açu, tinha vários outros grupos de teatro. Comédia Imaginária, Pingo de Arte, Grutac. Eram 3 grupos de teatro que tinha em Açu, que viviam na ativa, né? Que essas pessoas que você citou o nome aí, Aldo Cardoso, Gilvan, Daílson, Maria Soares fazia parte. Isso. Né? E outras pessoas também faziam parte desses grupos. E Aldo, segundo Aldo Cardoso, ele tem relatos muito interessantes dos grupos de teatro que participaram, que já teve em Açu, no qual ele participou. E ele disse que era um grupo que sempre estavam ativa. E eram grupos que reivindicavam seus direitos, né, do teatro. Exato. E participava de movimentos, não só aqui em Açu, mas em Natal, Mossoró. Isso são relatos de Aldo Cardoso, que participou, que eu acho que era do Comédia Imaginária, né, nesse grupo que ele participava. Então, assim, essa efervescência que teve dos anos anteriores dos grupos de teatro de Açu, em entrevistas anteriores que me chamam para falar sobre teatro, eu digo, olha, a cultura de Açu dentro do teatro tem altos e baixos. Ela vai, oscila e depois ela volta, tudo ao normal, se acaba, fica só os nomes e aquele legado, né? Tem muitos grupos aí que deixam muitos legados, muita coisa boa. Que o grupo que eu formei, né? O grupo, o Cactus, no qual eu dei minha contribuição como oficineiro. Isso. Né? E a gente está com a esperança aí de, quem sabe,
algum projeto para dentro de grupos, não para esse ano, né? Mas quem sabe juntar aí um bom pessoal aí, elaborar oficinas e trazer o grupo Cactus de volta ou outro grupo, não sei, com alguns projetos, mas né? que se faça alguma coisa, Mas né? que se faça, que Mas não fique só no nome, né? Daniel, você falando em projetos aí eu queria que a gente listasse aqui bem rapidinho os seus trabalhos. Vamos lá. Peças. Bem rapidinho, vamos aí. Realidade Brasileira. Isso. Foi uma peça que foi apresentada em Natal, no Teatro Sandoval Vanderlei, que leva o nome de um poeta daqui de Açu, Sandoval Vanderlei. Isso. No Fim do Arco-Íris, era uma peça infantil que eu apresentava nas escolas, também que era com um grupo de teatro Corpo-Mente. Ciclo da Vida, você conhece muito bem, né? Foi apresentada aqui várias vezes também, era uma peça muito boa. Inclusive fizeram uma como é que diz, pegaram o texto, fizeram uma montagem em cima dele, sem minha permissão. Quando eu fui assistir a peça, eu digo, rapaz, essa peça aí é a cara do Ciclo da Vida. Foi apresentada lá no Cine Teatro, né? Pelo pessoal do Carnal Baez. As Aventuras do Mané na Cidade Grande, que era uma peça que a gente tinha também. O Palhaço Professor, que era uma peça infantil. Face dos Poetas. Isso, Face dos Poetas. Face dos Poetas. Várias cidades que eu pretendo voltar com essa peça, porque é uma peça que fala dos poetas de Açu. Fala da importância dos poetas, da relevância. Poetas, e na época, eu lembro, a primeira vez que eu assisti a peça foi... Na época funcionava lá o Dida.tom. Dida.tom foi. Né? Eu lembro que eu assisti a primeira vez lá. E lá foi só uma parte da peça. Foi isso. Foi a peça completa. Trabalho excepcional, que merece voltar. Mas aí, vamos chegar à atualidade. A atualidade, Daniel, do teatro em Açu, eu posso dizer, como nós não temos grupos de teatro aí figurando de forma concreta, né? São muito cíclicos, a gente tem o Alto de São João. Vamos falar sobre o Alto de São João. O Alto de São João. O Alto de São João, eu costumo chamar ele de espetáculo cênico. Né? Eu não sei, eu sempre gosto de chamar de espetáculo cênico, porque envolve outras coisas, né, depende da luz, depende do som, não é aquele teatro que a gente pode dizer que é teatro do chão ali, mas é um espetáculo cênico que envolve o teatro. As pessoas nas quais fazem parte do Alto de São João, elas se mobilizam apenas naquele período que está lá. Né? Chega o período, abre as inscrições, aparece aquela galera, faz a inscrição e muita gente fica de fora, não passa da seleção. Né? Fica lá na peneira, fica de fora. Por que será que essas pessoas, Daniel, que ficam de fora, elas não se dedicam aos grupos para tentar no ano que vem, quem sabe, integrar o elenco do Alto? As pessoas não pensam nessa formação. O que é que você acha que essas pessoas que querem entrar no Alto e não entram, deveriam fazer para poder, de fato, entrar no Alto de São João? É interessante esse ponto que você falou aí, sobre as pessoas que não passam no teste do Alto de São João e não tem mais oportunidade. Aí a gente fica pensando de quem é a culpa. Será que é das pessoas que não passaram? Também. Ou será que é culpa nossa que não ministra oficinas para esse público, né? Tem essa parcela de culpa nossa também. Aí eu coloco essa parcela de culpa. Mas falando do Alto de São João Batista, de 2005, né? O primeiro alto que houve, que foi uma efervescência, né? Sim. Foi um fomento, né? Cultural dentro da cidade. De água. Foi. E aí veio o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto, né? E depois deu aquela parada. Isso. Aí, assim, a gente fica se perguntando qual foi a formação artística dentro do teatro para se formar atores, né? Dentro do Alto de São João Batista. E na minha concepção, na minha visão, pouca, né? Para aqueles que já faziam teatro, beleza, veio um suporte a mais para a gente aprender mais coisas, né? E repassar para aqueles que participavam e não passavam no teste. A gente nunca fazia isso, né? Não é? Foi muito interessante a sua pergunta. Aí, assim, fica muita gente de fora, né? Fica muita gente de fora e muitos veteranos passam, a gente já tem uma bagagem, isso acontece em todas as cidades, em grandes altos que acontece, porque já tem atores que trabalham na cidade há muitos anos, então esses atores e atrizes não podem ficar de fora, porque eles já têm essa bagagem, né? Eles vão somar com aqueles novatos que entram nos Altos de São João Batista. Mas é interessante que deveria ter, sabe o quê? Gasto
1 milhão e pouco, 900 mil, 800 mil no Alto de São João Batista. Por que não se tira 100 mil reais ou 150 mil reais dentro daquele orçamento já feito para você fazer durante o mês de julho até o mês de março oficinas para preparar aquelas pessoas para quando tiver os testes para o Alto de São João Batista, que é em março, abril, aquelas pessoas já estarem com experiência, com um pouco de experiência, já com um dinheiro que foi tirado do Alto de São João Batista, reservado, para capacitar aquelas pessoas. Eu acho isso ideal. Nada mais justo. Né? E é justo. É um orçamento que vem para o Alto de São João e que esse orçamento pode ser utilizado para formar as pessoas que vão compor. Para a formação de atores e atrizes, né? Sensacional. E isso nunca foi feito, eu acho que isso nunca foi pensado, mas é uma coisa a pensar para o ano que vem. Sim. Quem sabe, né? Sensacional. Se senta com um grupo das pessoas que vai dirigir o Alto de São João Batista e lançar essa proposta para ele. Que diz, olha, vocês têm muita dificuldade, como teve um ano aí que falando na nossa diretora, Diana Fontes, que é uma competente, uma pessoa excelente que dirige o Alto de São João Batista há anos. Teve um ano aí, esse ano não, foi o ano passado, ela teve muita dificuldade em encontrar pessoas para o elenco, né? Teve muita dificuldade mesmo. Esse ano não, esse ano já teve um bocado de gente que já entrou, novatas, tem umas pessoas já que tinham uma certa experiência, não uma experiente, mas tinha uma certa experiência. Mas o ano passado, ela teve muita dificuldade. Então, assim, se tem trabalhando até, passou junho, começa julho, já trabalha essas pessoas com a oficina, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, para em março essas pessoas que passaram por essas oficinas de preparação de ator e atrizes, elas participaram do Alto, garanto que muitos dali vão passar. Isso é bom, Gica, só cortando aqui um pouco o raciocínio, porque vai dar oportunidade a novos atores, a novas atrizes, é uma formação. Exatamente. Aí eu pergunto a você, qual é a formação de atores e atrizes novato que o Alto de São João deixa em Açu? Exato. Né? Você falou há pouco tempo da dificuldade que foi de encontrar, ano passado, né, Exatamente. O elenco. Você imagine se esse elenco, não sei, as pessoas desse elenco que tem bagagem não consiga, por conta de agenda ou trabalho, não more mais aqui, aí como é que faz? Exatamente. Vai voltar para a mesma dificuldade? Outra coisa, Daniel, que eu vejo também é que pode ter mais espetáculos para dar chance a outras pessoas. Não é? Olha, a gente tem esse espetáculo aqui, quem está no Alto de São João pode dar a vez para outras pessoas. Outras pessoas. Né? Ter mais espetáculos. Exato. Mas, Daniel, a gente está com a horinha já avançada e eu quero a última reflexão sua para a gente encerrar nosso programa. O que é que a cidade de Açu? Eu falo isso em termos tanto no setor público como no setor privado, o setor civil. Dentro do Açu, em termos gerais, o que é que está faltando para o teatro voltar a ser relevante? É uma pergunta com várias perguntas, né? Não é assim. Porque aí dentro tem a formação de plateia, nas perguntas que você fez, né? Isso. E essa questão de formação de novos grupos, né? Eu acho assim, falta um pouco de força de vontade por parte nossa também. Né? Eu parei no tempo, como eu falei anterior. Né? Eu parei assim no tempo, mas participando não ativamente de grupos de teatro, mas participo do Alto de São João, dou uma oficina quando o pessoal precisa, eu vou lá, eu dou minha contribuição. Recentemente a gente fez uma oficina na Casa de Cultura, eu e Alto Cardoso, né? A gente fez lá 3 dias, aliás 4 dias, encerramos a oficina já, e assim, quando me chamam eu vou lá e dou minha contribuição, mas para estar dentro de um grupo de teatro, formar esse grupo agora, a gente precisa ter pessoas que tenham boa vontade de fazer e que tenham um bom projeto, que a gente veja que esse projeto ele vai ter resultado, para a gente não estar quebrando cabeça, lendo texto, sem ter uma base, né, sólida para que a gente, olha, vamos fazer isso aqui, esse projeto aqui, mas já pensando no projeto que ele tenha futuro para frente, para depois ir e depois parar, né? Eu acho que está faltando essa consciência em todos nós, não é só eu, não é só você, ou outras pessoas, mas em todos nós, a gente sentar, ver qual é o melhor projeto viável para a gente começar a trabalhar numa formação de atores e atrizes, porque vai começar do zero.
É importante também, Daniel, só cortando um pouquinho, a questão da sobrevivência desse ator. Esse ator possa ter uma bolsa, essa atriz possa ter uma bolsa para que ela possa continuar. Exatamente. Porque lá no Cactus eu percebia muito isso. As pessoas deixavam de participar porque ia trabalhar, ia fazer um estágio, alguma coisa, e realmente não consegue, né? Isso. E hoje está complicado porque, assim, a maioria de nós, né, já tá ficando velhinho um pouquinho, já tá, né? E uns casaram, outros têm filhos, outros têm emprego. Essas pessoas que ministram oficinas, né? Tem seu emprego, tem as suas atividades. Então fica um pouco meio complicado, um pouco meio difícil para se formar um grupo hoje com esses veteranos, né? Que você vê Delzi Campelo, ele teve que largar um pouquinho o teatro, porque agora ele é professor, além de professor, ele tem a empresa dele, né? De iluminação, tem de divulgação, tem o estúdio dele. Ele vai estudar agora. E o tempo dele está muito limitado para o teatro, né? Aí tem você, que já ensina, tem Sid Clay, que o tempo também é muito curto. Outra pessoa que também poderia a gente ver e formar, ter outra formação com os veteranos, que é Jobielson. Jobielson não pode, José Elias. Todas as pessoas casaram, têm filho, têm os seus trabalhos, então hoje é um pouco difícil, mas dá para se juntar, 1, 2, 3 aí no final de semana, quem sabe a gente formar um novo grupo. Exato. E levar adiante, né? Eu acho sensacional. É plantar, formar grupo. Aliás, formar grupo e formar público, né? Que é interessante. É muito interessante essa questão que você falou agora. Elias falou um tempo atrás, nosso amigo Elias, que nós não temos uma formação de plateia em Açu. Isso, exatamente. A gente nunca teve. Não. A gente faz uma peça de teatro, faz um evento de poesia e às vezes não dá quase ninguém, a gente fica cobrando. O público não gosta. Mas é culpa nossa também. Porque também. Você... Aqui já existia uma formação de plateia que todos os sábados, todo domingo, estava lá no cinema, assistindo filmes. Era crianças, jovens, era... Todo sábado, todo domingo, aquele cine-teatro era entupido de gente. Porque o teatro-cine, né, o cine-teatro, ele teve essa formação de plateia para cinema, para assistir filmes. Porque na época passada, todo sábado e todo domingo tinha filme. Era à noite e à tardezinha. Então já tinha uma plateia formada de pessoal. Muitas pessoas até me chamavam, Daniel, bora assistir hoje o filme lá, vai ser bom, vai ser legal. Eu digo, não vou não. Mas já tinha aquela plateia, já tinha pessoas certas, diziam, o filme dessa semana vai ser bom. E já, quando passava o sábado e domingo, já na segunda-feira já anunciava o outro filme, todo mundo já ficava naquela expectativa. Então é isso, formação de plateia que está faltando em Açu, dentro do teatro. Certeza, se você pegar um grupo de teatro e começar a trabalhar uma peça infantil e apresentar no Cine Teatro ou então lá no auditório da Casa de Cultura, todos os domingos à tarde para criança, você vai ver que está formando uma formação de plateia para criança ali. E olha, é um público-alvo bom, né? E é um público bom de se trabalhar. Exatamente. Porque é cativo, é aquele pessoal que gosta, né? Criança gosta de teatro infantil. Isso aí. Está faltando isso aí. Demais. Quem sabe o ano que vem, né? Surge aí uns projetos e a gente começa a trabalhar isso aí, essa questão. Exatamente. E é isso, meu povo. Ficamos hoje aqui com Daniel Reis falando sobre teatro. É um homem aí da história do Teatro de Açu, é um ícone. E a gente fica por aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, de você me trazer aqui no Conexão Cultural, nesse podcast, né? Isso. Para a gente falar um pouco de cultura. E quem sabe em outra oportunidade eu falo de outros trabalhos que eu desenvolvo, né? Que eu tenho um projeto... Exatamente. Poesia no Rio Açu, que é o projeto que falo sobre a questão ambiental. Tenho também o meu projeto que eu faço em casa, que é o Boteco da Poesia. Você também tem um trabalho, Daniel, que eu acho formidável, que é o seu... Boneco Vivo, não? Como é? Estátua Viva. Também eu tenho um projeto Estátua Viva. Acho sensacional aquilo ali. Então tem esses 3 projetos aí que a gente não falou deles, mas quem sabe em outra oportunidade a gente assunto hoje é teatro, mas vai ter outras oportunidades. Beleza. E quando o Daniel fala que ele passou um tempo, né, afastado de grupos, mas ele não ficou sem fazer nada, não. Ele, né, tem uns trabalhos de arte plástica, a própria Estátua Viva. Daniel, como é que a gente pode achar você nas redes sociais? No Instagram, Daniel Artes Reis, no Instagram, Facebook, é a mesma coisa também, né? TikTok e... no TikTok você pode encontrar Daniel Artes, né, Reis, que vocês encontram lá no Kawaii e no TikTok também, né? Eu sempre posto meus trabalhos nessas redes sociais. Então é isso aí.
Daniel, muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. E vocês que querem financiar aqui o podcast, ó, estamos abertos. Entre em contato lá no arroba, no Instagram, né? Você entra no arroba Conexão Cultura Açu. Deixa lá uma mensagem no DM. Você quer ser apoiador, quer patrocinar, ó, estamos aqui. E também no meu arroba de Carton. Nos procure lá. Tchau, tchau. Até mais.